passo de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez estamos diante do Senhor para agradecer todas as bênçãos recebidas. E agora, Senhor, que vamos estudar a sua palavra. Peço, Senhor, que esteja me iluminando para que eu possa fazer somente a sua vontade, falar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e para que os irmãos possam entender a lição de hoje. Muito obrigada pela vida de todos, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Irmãos, nós estamos na terceira lição. Terceira lição que chama-se a plantação de igreja. A plantação de igrejas. Quando nós falamos a palavra plantação, nós ficamos assustados, né? Como é que eu vou plantar uma igreja? Os irmãos estão me ouvindo? No fundo, estão ouvindo? Falar em plantação de igreja, quando fala plantação, eu lembro em plantar uma árvore, não é assim? Plantar uma flor, uma roseira, mas plantar igrejas, então eu fico imaginando, vamos imaginar comigo, para construir um templo precisa cavar, precisa fazer o alicerce, precisa erguer as paredes, não é assim? Mas plantação de igreja é diferente porque vai nos dar uma tarefa muito grande. Nós vamos plantar uma igreja? Talvez vocês estejam pensando. Sim, porque a nossa tarefa para que aconteça uma plantação de igrejas vai precisar o trabalho de cada um. Qual vai ser o nosso trabalho numa plantação de igreja? O nosso trabalho é pregar o evangelho a toda criatura. E isso está bem escrito na palavra do Senhor, porque Jesus Cristo, antes e subindo na sua ascensão, ele deixou uma tarefa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é essa a nossa tarefa, é pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? Depois que nós pregarmos o evangelho, nós vamos reunir as pessoas no templo. E aí começa então uma reunião de irmãos estudando a palavra. Só que se nós não cumprirmos o dever, essa ordem de Jesus, ide, não vamos ter ninguém para ouvir a palavra. Então, o nosso dever, já numa plantação de igreja, é esta: nós somos os operários, nós somos os servidores. Nós somos servos do Senhor e por isso nós temos que trabalhar. Não esquecendo então que a nossa tarefa para a plantação de igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura e nos reunirmos, né? Jesus, na parábola do semeador, ele nos ensina muito, né? Eu não sei se todo mundo se lembra da parábola do semeador. Jesus disse assim, ele nos ensinou e até as pessoas não entenderam como faz o semeador para semear. Ele pega a semente e, naturalmente, quando a gente pega a semente, ela cai em qualquer lugar. Pode cair no caminho, ela cai na região cheia de pedras, ela pode cair nos espinhos e também cai, finalmente, na terra bem fofa, numa terra preparada. E os discípulos também não entenderam essa parábola, mas Jesus disse assim, a parábola do semeador, quando o semeador sai a semear, que somos nós, quando nós saímos a semear a palavra do Senhor,
Quando ela cai no caminho, ela fica vazia. Quando ela cai entre as pedras, a palavra do Senhor entra no coração das pessoas, é como a sementinha, ela cai entre as pedras e vem o sol muito forte e queima. E assim é a palavra do Senhor quando nós falamos e a pessoa recebe com alegria a palavra, só que esquece rapidamente. E quando cai no espinho, é mais difícil, porque o mundo leva as palavras, mas quando a palavra do Senhor cai no coração do homem, ela modifica, ela transforma o coração do homem. Por isso, é o nosso dever. Para plantar uma igreja, eu preciso afofar a terra. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que nos ensine a pregar, a ensinar, a falar de Jesus Cristo. Olha a congregação de Macatuba, foi plantada. Alguns irmãos começaram a falar a palavra do Senhor. Hoje, eles já estão reunidos, já tem uma congregação. É isso que está faltando. Aquele pessoal de Macatuba não pode ficar parado. Eles têm que continuar pregando o Evangelho para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor. E a nossa igreja? E a IPI de Agudos? Ela não começou assim? Lembrando que nós, este ano, estamos comemorando 120 anos. 120 anos, não apenas um ano. Pense bem quantas pessoas, quantas gerações passaram por aqui e cumpriram a tarefa. Porque se eles não tivessem cumprido a tarefa de pregar o Evangelho, a Igreja Presbiteriana Independente não estaria aqui, já estaria com as portas fechadas. E como que ela começou? Ela não começou já com este templo, novo templo antigo. Ela não começou assim. Ela começou na casa de um irmão, do Belarmino Ferraz, numa casa talvez modesta, a gente não tem nem uma foto daquela casa, mas aquele irmão, olha, em 1905, aquele irmão lançou a primeira semente. Ele veio, ele conheceu a palavra e queria que muitas outras pessoas aqui de Agudos conhecessem. Ele abriu as portas da sua casa. Isso que é tão lindo. E hoje a gente não faz isso, nem convido nossos irmãos para assistirem o culto, né? Nem temos mais o culto como tinha antigamente. Mas Belarmino Ferraz, ele foi convidando e foi convertendo. E a semente foi caindo em terra fofa, em terra que foi produzindo. E o que aconteceu? De 1905 a 1918, a igreja, as pessoas já estavam reunidas, era em número de 100 pessoas. Olha, 100 pessoas para um período de 1905 a 18. E aí foi construído, com aquele esforço dos irmãos, foi construído o primeiro templo. Não é maravilhoso? E é isso que aconteceu. E é por isso que nós estamos com 120 anos. Foi plantada a IPI de Agudos desta forma, não é? E nós agradecemos a Deus. Por quê? Porque nós temos esta igreja e que o Senhor tem caminhado conosco. Deu para entender o que é plantação de igreja? Então nós não vamos cavar nenhuma terra, mas nós vamos atingir o coração do próximo. E a nossa lição hoje, a plantação de igreja. E vai falar de um grande homem, de um grande fundador de igreja, de um grande missionário. O apóstolo Paulo era servo do Senhor, como ele escreve nas suas cartas, servo do Senhor e apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lembramos de Paulo, falamos de Paulo, sempre lembramos lá o Saulo, né? É o mesmo Paulo. E quando ele teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou
Jesus Cristo a quem persegue. E este Saulo, ele foi transformado porque a palavra caiu no coração dele. E ele se converteu, ele conheceu esse Jesus Cristo que nós conhecemos e que nós temos que falar para as pessoas. É esse Jesus Cristo que nos ama, que nos fortalece. E Paulo, aí ele foi escolhido. A lição de hoje fala sobre a sua primeira viagem missionária. Por isso que está em Atos 13:1. E a viagem missionária dele não foi assim, depois que ele ficou com os discípulos reunidos, que ele se preparou, que ele conheceu tudo que Jesus Cristo havia feito. Aí ele estava pronto para pregar o Evangelho, para sair. Porque ele não só pregou, ele não só foi missionário, mas como ele foi fundador de igrejas. Olha, nós temos 13, ele escreveu 13 cartas. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê as epístolas de Paulo. 13. 3 foram cartas pastorais, cartas direcionadas. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Quando a gente lê a carta de Timóteo, ele adverte, ele fortalece, ele ensina Timóteo. E também uma carta para Tito ele escreveu. Mas também não podemos esquecer a carta especial a Filemon, né? Como é gostosa ver aquela carta para Filemon, quando ele adverte, quando ele ensina Filemon, quando ele faz voltar a paz no coração. É maravilhoso, então, estas cartas. E voltando para a primeira viagem missionária de Paulo, que a nossa revistinha fala, rapidamente a gente vai falar sobre as 3 viagens, para depois voltar na primeira. A primeira viagem dele, ele saiu com Barnabé e Paulo, mas ele não saiu de qualquer jeito. A Bíblia nossa fala que houve jejum e oração. Olha o versículo 2. E servindo, eram os profetas e os mestres, serviam ao Senhor e jejuando e orando. E o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Que lindo, né? Então não saiu de qualquer jeito. E quando a gente sai também para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, eu tenho que estar me preparando. Senão a palavra cai no caminho, no espinho, não é? Mas eu tenho que pedir ao nosso Deus orientação. E é o nosso dever, é a nossa tarefa de pregar o Evangelho. E quando Paulo saiu com Barnabé na primeira viagem missionária, não foi fácil. Não imagina que ele foi de avião, porque não foi. Ele foi num frágil naviozinho, né? Imagina os perigos que ele deve ter passado. Ele foi para Chipre, ali ele começou a organizar, a falar de Jesus Cristo, porque os gentios não conheciam, os judeus não aceitavam. E nessa primeira viagem, Paulo foi apedrejado. Imagine, para falar a palavra, ele foi apedrejado. Ele levou João Marcos consigo, só que João Marcos era um jovem, acredito que ele não tenha aguentado a viagem, ele desistiu e voltou para Jerusalém. E Paulo ficou um pouco triste quando ele decidiu não caminhar juntos. E nessa primeira viagem, então foi uma viagem que ele foi já fundando igrejas. Não vou estar falando todas, porque a gente tem que ver aquela lição. E até que ele voltou para Jerusalém. Na segunda viagem, Paulo convidou novamente Barnabé. Mas aconteceu que Barnabé ficou triste quando João Marcos foi embora. Então houve uma pequena desavença com Paulo e Barnabé. E aí Barnabé ficou com João Marcos e foi fazer o seu trabalho em uma outra região. E Paulo escolheu Silas na segunda viagem e levou Timóteo para a segunda viagem. Olha, então Paulo não parou, ele continuou
visitando. E nessa segunda viagem, ele foi mais para visitar os irmãos que ele já havia pregado a palavra, havia escolhido homens para ser presbíteros da igreja. Cada igreja, da fundação de cada lugar que ele estava, ele escolhia os homens honestos, homens que tinham uma vida muito certa, que havia aceitado Jesus Cristo e que iria continuar o trabalho, chamado de presbíteros, né? E nessa segunda viagem, Paulo também sofreu. Ele ficou preso com Silas. Lembram disso? E à meia-noite, quando ele estava acorrentado, foi aquela maravilha quando as correntes soltaram, e ali houve a conversão do carcereiro. A segunda viagem, essa viagem de visitação. E a terceira viagem dele, missionária, ele foi ainda com Silas, só que foi uma viagem de despedida. Foi uma viagem bem difícil, porque ele estava despedindo dos irmãos. Ele disse até que jamais ninguém iria vê-lo. Olha que tristeza. Olha, abram em Atos 20, para vocês verem o que aconteceu. Só rapidamente, a despedida na terceira viagem de Paulo. Atos 20. Desculpe, não é Atos. Não é Atos que eu quero. Perdi aqui. O que você falou aí, Délia? É a despedida dele. Atos 20, eu já achei. Eu que estou aqui preocupada. Atos 20, versículo 36 a 38. Paulo estava despedindo dos irmãos que ele tinha certeza que ele não iria voltar mais, porque o Espírito Santo já havia falado para ele que ele não iria voltar, que agora a parte dele era muito triste, ele ia ser preso, e aí iria acontecer muitas coisas para ele. E olha como que ele fez a despedida dele. Paulo estava em Éfeso, com os irmãos, falando tudo o que ele precisava, que é muito bonito o que ele falou. Eu quero só falar a despedida, olha como foi. Paulo ora com eles. Então, eu imagino que eles estavam numa praia, porque ele ia pegar a embarcação, e todos os irmãos estavam junto de Paulo. E olha o que Paulo faz. Tendo dito todas as coisas, que vocês poderão ler, ajoelhando-se com ele, orou com todos eles. Olha que lindo! Imagine um mar grande, aquele mar maravilhoso, aquela praia linda, e todos os irmãos reunidos, e Paulo conversando com eles, e ao despedir, eles ajoelharam e oraram. E olha, então houve grande pranto entre todos. Que tristeza, né? E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Olha que despedida linda. Depois de oração, houve choro, porque Paulo falou uma coisa muito dolorida, que entristeceu o coração. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera. Não mais veriam o seu rosto. Olha o motivo da tristeza dele. Paulo disse aos seus irmãos naquele momento: olha, eu vou embora e nunca mais vocês vão me ver. Que tristeza, não? Que tristeza que deve ter dado ao coração de todos eles. Só a gente ler isto, a gente fica triste, imaginando aquela cena, Paulo se despedindo dos irmãos, não é? E olha que bonitinho, todos os irmãos acompanharam-no até ao navio. Que lindo, né? Que irmãos que realmente amavam a Paulo, mas a palavra do Senhor estava gravada nos corações. Então, rapidamente, eu passei
a vida de Paulo para que a gente possa estudar a nossa lição. Só para lembrar que quando Paulo fez todas essas viagens, essas 3, ele recebeu, a palavra diz que ele recebeu 5 vezes quarentenas, 5 vezes quarentenas de açoites. Olha, não foram abraços, 5 vezes 40 açoites. Menos um. A palavra do Senhor fala menos um. Que dolorido, que açoite, né? É machucar, é bater. E ainda, 3 vezes ele foi fustigado com varas. E uma vez ele foi apedrejado e o naufrágio foi 3 vezes. Quer dizer que a vida de Paulo não foi uma vida fácil. Para pregar o evangelho não é fácil. A nossa caminhada tem que ser com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo pegou lá. Nós não sabemos também o nosso irmão Belarmino, o que ele passou, quantas vezes ele ensinou, e as outras gerações que passaram aqui. Mas Paulo deixou as 13 cartas pastorais para que a gente possa ler e conhecer o que ele fez para cada igreja. Agora voltamos para a nossa revista. Eu quero, antes de voltar para a revista, eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 28. Mateus 28. Esse vai ser o nosso versículo que vamos falar. Mateus 28. É uma outra ordem que Jesus deu para a grande comissão, para os discípulos. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. 28, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses versículos nós vamos falar junto. Se tiver alguma versão diferente, vocês vão acompanhar a versão, né? Essa é uma ordem que Jesus deu para nós. Além do ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele deu para os seus discípulos e para nós hoje a ordem de estarmos pregando o evangelho a todas as nações. Todo mundo tem a revistinha? Agora nós vamos para a revistinha. A revista, nós vamos usar porque tem algumas perguntas. Quem não tem a revista? Nós olhamos lá na exposição e vamos para o segundo parágrafo. Então, a minha Bíblia toda marcada, a minha revista toda marcada. Esta parte aqui, na página 10, tem a primeira pergunta. Então, agora nós vamos falar. A nossa lição de plantação de igreja vai estar falando a primeira viagem missionária de Paulo. Ele não vai falar nem a segunda, nem a terceira. Ele vai estar baseado somente na primeira viagem. Então, a primeira pergunta, e que a lição deixa para nós, qual é a razão principal que Paulo usou para a pregação do evangelho? Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é o motivo principal? Então, veja o que a revista fala, porque aí tem versículo. A razão principal que Paulo considerava a pregação do evangelho e a organização de igrejas locais a tarefa principal. Veja aí. Então, a razão principal que tem Paulo, na visão de Paulo, e que serve para nós, é pregar o evangelho e reunir os irmãos. E o versículo que ele cita aí, está em Atos 24, mas nós vamos ler, olha lá. Porém, em nada
Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, para Paulo, para ele, a vida só se tornou completa quando ele trabalhou, ele pregou o evangelho, quando a carreira dele, o trabalho dele era esse, de servir. Então, em Atos 20. E a segunda pergunta, continuando aí, qual o objetivo? O objetivo que Paulo tinha. Olha, ele possuía como meta, como objetivo de vida, para alcançá-lo, investiu todas as suas energias. Então, Paulo não mediu sacrifício. Vocês viram quanto que ele foi açoitado, quanto ele sofreu. Mas para ele, o importante era pregar o evangelho. Olha o versículo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Que Paulo maravilhoso, né? Ele deixou tudo, mas o objetivo dele era alcançar as pessoas, era ministrar a palavra. É ensinamento para nós, gente, para os nossos dias. Nós não podemos nos calar, nós temos que falar. E aqui tem os companheiros dele. Depois, mais em seguida, para os seus companheiros de ministério, olha, Paulo dizia: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. E exemplo de Paulo, né? Deixou tudo, mas ele falou para os companheiros: gente, vamos lá trabalhar. E ele está falando para nós. Não vamos só ficar sentados ouvindo, nós temos que estar falando de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Para isso eu tenho que estudar, não é? Por isso que eu tenho que saber os evangelhos, conhecer a palavra de Deus, ter amor, querer aprender cada dia mais, ler a palavra. É isso que nós precisamos, gente. Nós não podemos só ouvir, mas nós também temos que aprender, estudar a palavra de Deus. Porque Paulo fazia isso. Paulo, a vida dele era dedicada somente à palavra, a levar o evangelho. E a revistinha, agora na página 11, fala que Paulo não se preocupava para fundar hospital, qualquer outras coisas assim, né? Porque hoje o objetivo para que a pessoa ganhe o galardão ou ganhe, seja premiado, puxa, eu vou ajudar, vou formar um asilo, vou fundar um asilo que tem o meu nome, não é assim? As pessoas se orgulham, uma creche. Não sou contra nada disso, é necessário, mas na visão do nosso Senhor Jesus, Ele quer que a gente cresça para levar ao evangelho. E Paulo, ele não se preocupou com isso, porque os homens se preocupam, mas ele preocupou-se em pregar o evangelho. E ainda, ele pôde olhar para a sociedade, ele não fechou-se, ele olhou para a sociedade. E o autor diz assim: a única recomendação social que recebeu dos outros apóstolos é que ele se lembrasse pobres, das viúvas, dos órfãos. E é uma recomendação para nós, quando nós olhamos a sociedade. Nesse mundo que nós vivemos tão individualizados, só nós, fechados, nós temos que olhar para aqueles que sofrem, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. A gente pensa, aqui na cidade de Agudos não tem. Não tem. Não tem ninguém necessitado na cidade de Agudos. Será? Será que nós tivemos esse olhar que o apóstolo Paulo teve?
olhar lá fora. É esse olhar que nós temos de Jesus Cristo no nosso coração. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não se preocupou com os grandes, né? Falou para os grandes, mas ele se preocupou com aqueles necessitados. E essa visão Paulo recebeu dos seus companheiros. Olha, não só pregue o evangelho, mas visite, olhe para as pessoas necessitadas. E ainda ele continua lá, essa recomendação, ele diz assim, então, ele explica o reforço de Paulo. Agora, essa coleta, até Paulo fez uma coleta, né? E essa coleta tinha cunho diaconal. Diaconal é a mesa diaconal, vamos falar, que olha para o próximo, né? Agora nós vamos para o segundo item. Essa lição é bem minuciosa. Como Paulo plantava a igreja. Aqui tem o autor, David Esselgrave, no seu livro Plantar Igrejas, eu não conheço, talvez alguém já tenha lido, um guia para as missões nacionais e transculturais. Ele colocou aqui um ciclo paulino, com alguns itens, porque o livro fala que para a gente pregar o evangelho, a gente tem que ter um plano de ação, tem que ter um planejamento. Na nossa vida, tudo nós temos que nos planejar, né? Em casa, a gente planeja financeiramente, tem tantos planos que a gente faz dentro de casa. Então, esse autor, ele nos convida, ele nos mostra um ciclo pastoral, alguns itens que a gente tem que atentar. Eu vou deixar esta parte, porque esse ciclo pastoral, ele aplica na primeira viagem missionária. Então, olha, só voltando aí no ciclo dele, nesse ciclo paulino, a primeira coisa que ele fala, os missionários comissionados. Aí os primeiros foram Barnabé e Paulo, ou Saulo. O auditório contatado. Quando Paulo pregou o evangelho, ele alcançou a Lídia. Lembra aquela mulher que vendia púrpura? E ela converteu-se a Jesus Cristo e convidou, e toda a sua família se converteu com as palavras que Paulo pregou, e ela convidou para hospedar. E aí, cada item tem um texto bíblico para a gente olhar. Mas na lição, ainda na página 11, debaixo de todos esse ciclo paulino, esses passos foram para orientação. E ele aplica agora na primeira viagem de Paulo. Pode ver que está escrito em negrito o número 1, o número 2, o número 3. Então, a primeira aplicação, a igreja de Antioquia comissiona Paulo e Barnabé para a obra missionária. É o primeiro item daquele ciclo. O que ele fala? Está em Atos. É através da igreja local que Deus chama e envia missionários. E aqui eu lembro da nossa igreja, gente. A nossa igreja mandou a Marta. Quem se lembra da Marta? Ela se tornou missionária. Mas foi daqui, da nossa igreja, e com a cooperação de todos os irmãos, a Marta pôde fazer um curso, pôde terminar o curso, porque esta igreja estava ao lado dela em oração, ajudando financeiramente para que ela pudesse fazer o curso de missionária. E hoje, a Marta Murbach, ela é missionária, não mais aqui conosco, mas ela é missionária lá em Oswaldo Cruz. Então, é uma semente da nossa igreja. E aqui a palavra do Senhor, o primeiro item desse ciclo paulino é esse: pessoas escolhidas para a missão, para ser missionário. Também não podemos esquecer da pastora Juliana. Ela é semente daqui. Ela não é missionária, ela é pastora. Mas quem era a pastora Juliana? Ela era católica. Ela conheceu a palavra na escola dominical. Ela morava perto, ela conheceu primeiro a palavra.
como jovenzinha, como adolescente, trouxe os seus pais. É fruto da nossa igreja, é fruto de oração. E hoje a pastora, né? O Márcio também. Então, olha, quantos missionários têm saído da nossa igreja, quantos homens e mulheres que o Senhor tem escolhido. Mas nós temos que estar em oração. E esse é o primeiro planejamento nosso, né? Orar, jejuar, para que o Senhor possa levantar muitos missionários na IPI de Agudos, principalmente quando nós completamos 120 anos nesta cidade. E continuando aí, nesse item 1 que o autor está destacando, sempre está destacando desse ciclo paulino. Aí ele continua. Esse é o padrão registrado em Atos 11, 22. Os missionários partiram de Antioquia por decisão da igreja, por escolha do Espírito Santo, após um período de oração e jejum. O segundo item do ciclo paulino, está em negrito aí, olhe aí. Ao chegar ao campo missionário, Paulo e Barnabé tomavam a iniciativa de contactar o público-alvo. Então, esse é o segundo item. Então, Paulo e Barnabé, eles sempre procuravam, em primeiro lugar, para se reunir, uma sinagoga. Então, eles chegavam na cidade, porque ele andou em 4 províncias onde tinham muitas cidades, na Ásia, na Galácia, em Acaia e na Macedônia. Então, Paulo fez uma visitação muito grande enquanto ele, nas suas viagens missionárias. Então, na segunda, eles estavam, o primeiro lugar deles é visitar a sinagoga. E agora o terceiro item. O evangelho era proclamado através da pregação, do ensino e do testemunho. Esse é o terceiro item do ciclo paulino. O evangelho compreende todo o desígnio de Deus. Então, o evangelho é para nós pregarmos, não é? Mas antes eu sempre falo que para pregar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar a palavra. Não é só falar de qualquer coisa. Nós temos que estar fundamentados. Nós temos que ler a palavra. Por isso que nossas reuniões de grupos têm que estar sempre usando a palavra, fazendo com que os irmãos usem a Bíblia e leiam, não só o Novo Testamento, porque o Novo Testamento e o Antigo, eles estão ligados um ao outro. Então, eu preciso conhecer toda a Bíblia. E a palavra só pode ser ensinada, eu só posso falar de Jesus Cristo se eu primeiro ter conhecido, ter mudado o meu coração. Esse é, então, o terceiro item. Aí, o quarto item, a pregação visa a conversão do ouvinte. Eu estou rapidinho porque o relógio não segura a gente, né? Então, olha lá, a pregação visa a conversão do ouvinte. A gente só alcança o coração quando eu falo, né? E a pessoa que eu falo baseado na palavra de Deus. Paulo diz aos moradores de Lístra, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vós vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quantas vezes nós esquecemos que a gente nem olha para o céu, nem olha para as belezas que o Senhor, nosso Deus, nos fez, né? Nós estamos preocupados muito com o nosso eu, com aquilo que nós temos, mas nós deixamos de agradecer as maravilhas que o nosso Deus deu. No Salmo 92, a palavra do Senhor diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, anunciar pela manhã as misericórdias do Senhor, e às noites
e as noites a fidelidade do Senhor. Eu gosto demais desse salmo, porque é o nosso dever de dar graças ao nosso Deus por tudo que nós temos. Quantas vezes a gente levanta correndo, não temos tempo de dizer obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias, não é? Quantas vezes deixamos de cantar louvores ao Senhor? Às vezes pessoas dizem, eu esqueço, mas um refrão, uma linha de louvor ao nosso Deus. Eu não posso esquecer de falar das maravilhas. Quem criou todas essas coisas? Deus é maravilhoso. E é isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que mostrar, começando na nossa casa. E às vezes os nossos filhos não têm tempo de fazer isso. As nossas crianças. Então, Paulo nos adverte, né? Vamos falar das maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa pregação visa a conversão dos ouvintes, não é? E o quinto, os novos convertidos eram congregados em igrejas locais. Então, as pessoas que conhecem a palavra do Senhor, a gente tem sempre que fazer o convite, vamos à igreja, vamos estar reunidos, né? A reunião de grupos que nós temos, é esse o objetivo, é de convidar os vizinhos, é de fazer esse convite e depois nos agregarmos, vamos até a igreja, vamos ouvir a palavra, né? É maravilhoso. E na página 12, eu queria chegar até o quadro aqui para falar com vocês, o outro item que ele fala é a fé confirmada, ou a confirmação das igrejas. Era o ato de fortalecer a fé dos crentes através do ensino da palavra. Então, a maneira de fortalecer a nossa fé, naquela época, os ânimos do discípulo eram ouvidos através da palavra. E hoje, se você estiver desanimado, estiver triste, preocupado, leia a palavra, busque o nosso Senhor Jesus Cristo em oração. E os líderes, no sétimo, os líderes consagrados a plantar as novas igrejas, Paulo e Barnabé solidificavam o trabalho local com a eleição de uma liderança. Então, eu já falei para vocês, ele não deixava vazio, ele escolhia homens para ser os presbíteros da igreja, para dar continuidade. Por isso que tem as cartas. Essas cartas eram para incentivar, para ver como aquelas igrejas estavam, aquelas igrejas que foram fundadas. Ele queria que aquelas igrejas não fechassem as portas. Então, essas cartas são cartas de ensinamento, cartas de advertência, carta mostrando o caminho certo. E o oitavo item do ciclo, os crentes recompensados. Depois de orar com jejuns, recomendaram ao Senhor em que haviam crido. A igreja foi estabelecida, a liderança escolhida e os missionários pioneiros partiam para outro campo. E o nono item em negrito aí, após a organização da igreja local, mantinha um relacionamento proveitoso com o missionário fundador. Então, eles tinham esse relacionamento com Paulo. E a décima, as igrejas missionárias convocadas. Paulo e Barnabé, após a primeira viagem missionária, retornam a Antioquia. Aí eles prestam relatório do seu trabalho. Tudo a gente tem que fazer no relatório. E eles faziam também. E a igreja de Antioquia avaliava o trabalho deles. Então, para que vocês possam entender essa revistinha, quando vocês lerem, esse negrito é esse ciclo que ele está mostrando e aplicando na primeira viagem missionária. Deu para entender? Agora, a conclusão nossa é essa. A tarefa principal da igreja a tarefa principal nossa é pregar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e reunir os crentes nas igrejas locais. Esse é o nosso trabalho. Será que nós temos feito? Será que nós... É para a gente repensar, não é? Assim como o apóstolo Paulo fez. Pode falar, irmão.
A gente vê também no decorrer da história, desde o primeiro século, como funciona a missão da igreja pós-apostólica. E não só missão era levar o evangelho, mas como combater a heresia. Porque assim como a igreja presbiteriana também tem a perspectiva de missão, o neopentecostalismo também tem, e a igreja católica também tem. E eu vejo assim que tem muito impasse de só levar a palavra, e onde você chega e você pergunta: você conhece Jesus? Sim, eu conheço. Mas não se aprofunda em qual Jesus ele conhece. Ou seja, eles podem seguir alguma linha de raciocínio que não é verdadeiramente bíblica. E isso eu aposto quando eu vejo a história de Justino Mártir, onde ele tem que combater, pai apostólico, combater a adoração de imagens. E a igreja católica usa os ensinos deles, mas eles esquecem de como os pais apostólicos também, que utilizavam o livro de Hebreus para combater a idolatria de que alguma imagem podia ser intercessora do homem sem ser Jesus, ou então Lutero, quando tinha Tetzel, que cobrava dos pobres para ter indulgência e tirar a alma de seus familiares do inferno, e Lutero fala que não é assim que funciona. Eu acho que falta um pouco de empenho. Tudo bem que o Estado é laico, mas a gente não pode deixar que as crianças, os jovens, sejam contaminados por esse niilismo teológico que tem hoje, onde tudo que é bom está certo, e eu conheço Jesus e eu posso ter o que eu quiser. Então eu tenho esse aspecto de que só a missão de levar a palavra e sem combater também heresia também é um aspecto muito fraco do que a igreja tem se tornado. Obrigado, irmão, que ele completou, né? Não só pregar a palavra, mas combater a heresia que está envolvida em tudo isso, certo? E agora, só para que vocês atentem para esse quadro aqui, né? É um quadro que leva tempo para a gente estar estudando. Mas olha aqui, em Mateus 28, 18, 20, que é o versículo que nós vamos ler, Mateus 28, 18, 20, abram já para a gente ler esse versículo. Nós vamos falar na chamada, Mateus 28, para que vocês possam só entender este quadrinho, né? Que é a grande comissão. Veja lá. Então, eu tenho que, as declarações, eu tenho que procurar todos em ordem. O número 1, então vai na linha na frente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali pergunta, qual é a autoridade? Está vendo? A autoridade foi dada, olha aqui no versículo, qual a autoridade? Procurem aí. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, este quadrinho nos leva a procurar, né? Qual foi a autoridade? Eu vou no versículo e procuro. Depois, a capacitação. Olha lá, como ele nos capacita. Cristo está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Ele nos capacita. Quem nos capacita? Jesus Cristo. E a promessa é que Ele está conosco todos os dias até a consumação. A esfera, o mundo, né? Qual é? Ide, portanto, não, aqui ó, tá. Ensinando, segundo as nações, onde falamos, ide portanto, fazei discípulos a todas as nações, está vendo? É a nossa ordem. Depois vem a mensagem. Qual é a mensagem que ele dá? Olha lá. A mensagem é que todas as pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e as atividades. Deu para entender? Então, vocês vão olhando no versículo e aqui junto vocês estão fazendo como uma análise. Isso é só para só para que vocês possam entender esse quadrinho, então. Então, vocês procurem o versículo e analise cada frase desse versículo. Se vocês tiverem tempo, façam isso, né? Irmãos, a nossa aula é muito curta, né? Então, a gente tem que passar rapidamente. Mas gostaria que todos pudessem participar, falar e completar, porque a gente nunca completa, a gente não sabe tudo. Então, seria assim, a participação, como o Guilherme fez, e outros pudessem fazer. Mas o nosso tempo
fechou, não é? Mas nós agradecemos a Deus, porque nós ouvimos a palavra nessa manhã e que ela fique gravada no nosso coração. Que nós sejamos missionários escolhidos. Mas para isso, nós temos que orar, jejuar. Amém? Vamos orar? Pode falar, pastor.